Estamos ao vivo, começando aí, mais uma live. Bora lá, vamos chamar a galera, chamar todo mundo. Enquanto meu parceiro não chega. Vamos chamar. Vamos aguardar a galera chegar. Bora ver, vamos ver. Fala, meu querido. Acabamos de iniciar. Fala, meu jovem. E aí, tá ouvindo legal? Vendo legal? Tudo certinho, mano. Tudo certinho. Tudo certo. Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos ver. Se esse povo aparece. Live 3, o ataque do inimigo. Vai ser massa. Peraí, Partir pra cima desse inimigo aí. né? O que foi hoje, pô? Que você me falou lá que talvez Não, daria? é porque eu tinha uns negocinhos pra fazer mais tarde, e eu falei, putz, será que vai? E era meio que importante, sabe? Eu falei, mano, será que vai dar tempo? Que eu não posso deixar de fazer isso aqui. E aí tá, e eu falei, não, vou ver o que consigo fazer aqui. Aí eu consegui resolver, mano. Resolvi aí de tarde mesmo o negócio e fluiu, saca? Aí deu tudo certo. Deu tudo Tem certo. duas pessoas com a gente aí, ó. Opa! Boa noite, Silvia. Tudo bom, Silvia? Seja Por que que eu não tô bem-vinda. conseguindo ver? Por que que eu não tô conseguindo ver o pessoal entrando aqui hoje? Uai, não consegue ver não? Não. Uai, estranho, estranho. Será que é porque eu tô. Agora eu vi. Sejam todos bem-vindos. O pessoal tá entrando aí. O pessoal que estiver entrando, já aperta no aviãozinho aqui.
Chama aí 5 pessoas. Hoje a live vai ser boa, garanto pra vocês. Garanto que a live hoje vai ser boa. Olá, olá. Já manda aquele aviãozinho, nós já vamos começar já. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pera aí. Tô mandando geral aqui. Acho que agora melhorou a iluminação aqui. Mandei geral ali. Top, top, top. Bora começar então. Sem mais delongas, que eu tô usando um espaço aqui, ele é agendado, saca? E eu tenho um É horário para sair mesmo? daqui. Eu tenho um horário para sair daqui. Não tá fazendo de casa, não? Tá fazendo de casa, não? Não, eu tô no escritório aqui. E aí daqui a pouco fecha, saca? Aí. Coworking. Coworking. Né, é um escritório dentro do meu prédio, mano. Saca? Aí, tipo, a gente Ah, tá. aluga, a gente aluga pra usar. Aí tem um horário pra finalizar de usar aqui, saca? Mas tá de Entendi, boa. entendi. Já morei em lugar assim já. Eu vou Não, mas conhecer é aí mês bom. que vem. Mas é bom demais. Gente, bora lá. Tem 2 pessoas aqui, então tá tudo certo. Tá massa também, vambora. Mais pra frente vai chegando Aperta mais o gente. coraçãozinho aí. Aperta o Manda coraçãozinho. aviãozinho, Joga o jogo do Instagram. manda o aviãozinho aí pra galera, pra galera entrar. Ah, você é amiga do Julimar. Agora eu lembrei de você, Sheila. Agora eu lembrei de você. Você é aluno do Felipe. Felipe me mandou mensagem esses dias pra trás também. O cara é top também, viu? Muito massa. Prazer, Sheila. Eu tinha esquecido seu nome. Obrigado por lembrar. Obrigado, viu? Mas vamos lá. Manda os convites aí, vamos começar. Hoje o tema é o ataque do inimigo, né? Existem 5 principais, assim, essas 5 primeiras lives que eu estou fazendo, elas são de fato um passo a passo para quem quer andar em santidade. Só está na ordem inversa, né? Porque hoje eu tive uma revelação do Espírito aqui, e aí eu fiz aquela. Ele falou, putz, famoso putz, né? Agora eu entendi o que eu preciso fazer. Aí, o trem foi doido, viu? Foi muito massa essa revelação que eu tive. E de fato, isso aqui é um passo a passo para quem quer andar em santidade, para quem quer se separar para Deus. A santidade é nada mais, nada menos do que isso. É você se separar para Deus, é andar nos caminhos dele, é estar com ele a todo momento. Isso é viver em santidade, tá? E hoje vou falar sobre Mateus 4, é a tentação de Cristo no deserto, né? Aqui tem 3 chaves preciosas, eu creio que o Clayton também conhece muito bem essa passagem, conhece muito bem o que está escrito lá e sabe o que realmente acontece ali. E ali, de fato, começa Cristo sendo guiado pelo Espírito Santo no deserto, né? E ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum total, né? Sem comer e sem beber absolutamente nada. Somente pela palavra de Deus, pela confirmação daquilo que ele ouviu da própria boca de Deus na hora do batismo. Eis-me aqui o meu filho amado, a quem tenho prazer, né? Então ali nos primeiros momentos de Jesus no deserto, o diabo vem para tentar, porque quem tenta é o diabo, né? Então ali aparece a palavra tentador, né? Ele é o tentador. E aí Jesus está ali com fome, porque ele é homem também, ele está sofrendo pela falta de alimento, pela falta de nutrientes ali, mas é o famoso jejum, né? Ele está confiando somente pelo alimento da palavra, pelo alimento que Deus está dando para ele, né? E ali, no primeiro momento, o diabo vem e tenta Jesus e faz a primeira pergunta, né? Se tu és o filho de Deus, aquilo que a gente já tinha falado ontem, né, Cleiton? Atacando a Sim. identidade, né? Se tu és o filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Eu vou falar uma linguagem minha mesmo, mas quem quiser ver tá lá.
Por que você não transforma essas pedras em pães? Nesse primeiro momento, Cristo, ele está com fome, né? E o diabo ele vem para atacar a primeira área da sua vida, o corpo. Ele ataca o corpo de Cristo. Ele está mole, ele está fraco. Então, por que não tentar o corpo dele, colocando ele para fazer uma comida ali, né? E o que que o diabo quis fazer com isso? E é a primeira coisa que ele vai fazer na sua vida também. Ele vai atacar o seu corpo. Então você que faz um jejum, você também que não faz, ele vai atacar a sua autoimagem, a forma como você se vê. É a forma da sua identidade também. A forma como você se vê. Como é que você se vê hoje? Se você se acha acima do peso, se acha magra demais, enfim, qualquer coisa, ele vai ferir a tua autoimagem, a forma como você se vê. E você não consegue mais se ver da forma como Deus vê você. Às vezes Deus liberou uma palavra na sua vida, mas você não crê porque de fato você não consegue se enxergar. Você não consegue ver quem você é de verdade. O porquê que isso acontece? Porque de fato o diabo ele não está preocupado com a sua vida, mas ele está preocupado com aquilo que Deus tem para a sua vida. É diferente. O diabo não está nem aí para você. Ele não está nem aí se você vai se casar, se você vai ser rico, se você vai ser pobre. Não, ele não quer saber disso. Para ele, pouco importa. Mas ele está preocupado com uma coisa, com a promessa que Deus tem para a sua vida. E isso ele não aceita. E isso ele não quer para você. E ele ataca o seu corpo. Ele ataca a sua mente. Ele não deixa você se ver como filha, como filho. E aí acontece todos os bloqueios que você conhece. É um bloqueio de escassez, é um bloqueio de necessidade de aprovação, enfim. É aquilo que impede. A primeira coisa que ele vai impedir na sua vida é a forma como você se vê. E ele vai colocar como bônus um monte de bloqueio, um monte de empecilho para que você não se enxergue. Para que você não consiga se ver e não consiga acreditar que Deus tem uma promessa na sua vida. Você quer comentar alguma coisa, Cleiton, nesse primeiro momento? Por enquanto, não. Deixa o espírito agir igual ontem. Na hora que vier algo aqui, eu te peço licença para interromper. Vai lá. Eu estou ouvindo, estou deixando Tô. fluir aqui para, na hora que o espírito me falar alguma coisa. Agora, a É a esqueci o nome Sheila. dela É a aqui. Sheila. A Sheila falou que ela teve uma experiência de perder o movimento do lado esquerdo, né? Mas Sim. não da mente dela, né? Você quer comentar alguma coisa em cima disso? Cara, é o que a gente está falando, né? O diabo, por mais que a gente tenha empecilhos físicos no nosso corpo, isso não dá, isso não pode ser um empecilho da mente. A mente ainda continua lá. E não é o corpo, não é o seu corpo que vai falar quem você é de verdade, sim o que está aqui dentro. E sim no que você acredita, no que você crê. Se você crê de fato que você é filho, não importa o defeito do seu corpo tenha, não importa aquilo que seu corpo ainda não consegue fazer ou não consegue fazer. Isso não é um empecilho, o diabo ele vai atacar a mente. Como é que Deus pode fazer isso com você? Ele vai atacar justamente a perfeição de Deus. Ele vai atacar a sua perfeição, porque você é imperfeita. Então ele vai falar, você não é perfeita como ele falou que você é. Como você pode ser filha? Entende? É tudo mental, é tudo na mente. Mas se de fato você tem uma identidade revelada, você sabe quem você é em Cristo, porque Ele é a sua identidade, é nele que você tem que se ver, porque Deus não te olha como a Sheila, Deus não me olha como Mateus, como Cleiton, Ele olha como Cristo. Ele olha com os olhos de Cristo. Porque se Ele for olhar para nós como um ser humano,
Nós nem éramos para estar aqui mais. Nossa condenação é o inferno, sem, sem reclamação. Mas como ele olha com os olhos de Cristo, não tem mais condenação sobre nós. Então isso, Sheila, não é um empecilho para você. Porque de fato você sabe quem você é em Cristo e Ele renova as suas forças justamente para isso. Em Mateus, Sheila, ouça bem, há uma passagem na Bíblia que diz que tinha um jovem cego de nascença. Aí os discípulos perguntaram para o mestre, para o Uhum. caminho, mestre, por que ele nasceu assim? Porque os pais pecaram, que se tinha essa cultura também, né? Na verdade também, espiritualmente falando, há maldições hereditárias até um entendimento que eu tenho hoje. Eu não sei se o Mateus coaduna com esse entendimento que eu ainda tenho. Eu quero me aprofundar nisso. Mas por experiências de anos cuidando de pessoas, aí a ciência fala que é genético. Por exemplo, a minha mãe tem diabetes, meu pai tem pressão alta. Minha mãe, do Cleito, meu pai, do Cleito. Isso é real, estou falando da minha família. Eu não tenho diabetes até hoje, eu tenho 43 anos e duvido que eu vou ter. Eu não tenho pressão alta até hoje, duvido que eu vou ter. Meu pai tem pressão alta, minha mãe tem diabetes. Então, geneticamente falando, a ciência fala que isso era muito provável que passasse para o meu corpo, para a minha matéria. Eu não vou sair fora aqui do assunto não, tá, Matheus? Mas devido à situação e da Sheila, a gente está aqui para ajudar, então vamos para cima. Então, Sheila, presta atenção. Espiritualmente falando, tem aquelas questões. Por exemplo, às vezes o pai foi um beberrão, morreu com o vício da bebida, aí o filho também vira um viciado na bebida alcoólica, e ali o neto também, o filho do filho. A ciência também vai querer dizer que isso é genético. Ok, tudo bem, não vou questionar esse lado da ciência. Porém, espiritualmente falando, faz todo sentido. Porque por detrás de um vício também, eu estou falando aqui com experiência própria. Tem o livre-arbítrio da pessoa que se entrega por alguma fraqueza, por um problema com a identidade, querendo se refugiar em algo, encontra ali na bebida alcoólica, em alguma substância, um refúgio. Ok, esse é outro assunto. Mas tem um lado espiritual também. Um espírito por detrás daquele vício. Aí, Sheila, ouça bem, vou chegar em você. O Fogaça estava falando agora há pouco que isso não é empecilho para você, pelo contrário. O que acontece? Aquele rapaz que era cego de nascença, Jesus falou para os discípulos respondendo da seguinte maneira: ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória do meu Pai. Eu sempre tive muito questionamento, Fogaça. Eu creio que nada é por acaso. Eu não acredito em por acaso. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que é cristociência, que Cristo tem ciência de tudo que ia acontecer nessa live, antes da Sheila entrar, antes de eu ficar calado aqui ouvindo, até ela tocar no assunto e você falar com ela para botar ela para cima. Sheila, aquele cego de nascença, segundo o que Jesus falou, não é qualquer um, ele nasceu daquele jeito com a permissão do Pai, para que o Pai se manifestasse nele, e ele foi curado. Talvez, eu não sei as questões que envolveram essa perda dos movimentos do seu lado esquerdo. Se você crê, eu envio uma palavra, você vai ser curada nessa live. Como Jesus enviou para o servo do centurião uma palavra. Eu enviei uma palavra, Fogaça. Eu estava em Araguari, perto de você aí. Araguari é perto de Goiás. E eu estava fazendo uma reunião, uma moça lá na reunião, incorporou, manifestou com o espírito imundo. E ele falou na boca da moça que alguém lá no Japão, nunca esqueço, foi um sábado de manhã, o local que eu estava pastoreando lotado. Lá no Japão, uma pessoa da família dela estava à beira da morte, uma coisa assim, tem muitos anos isso, deve ter mais de 15 anos atrás.
mas para eu não falar algo que não é, mas foi algo assim. Naquele momento eu dei ordem no mundo espiritual de Araguari para o Japão. Depois houve uma ligação, aquela moça foi liberta, ali localmente, onde eu estava presencialmente, que a pessoa de lá do Japão estava bem. Porque o mal saiu dela lá. Eu enviei a palavra de Araguari. Mas isso é uma questão de fé, Sheila. E tudo com a permissão aqui do Fogaça, porque eu sou convidado. Então a gente tem que se comportar. Apesar que ontem eu não me comportei muito bem, não. Mas aí eu estava revoltadão ontem. Hoje eu estou mais calmo. Mas, Sheila, quem sabe essas questões de deficiência física sempre mexeram muito comigo. Ou coisas que acontecem no corpo físico de pessoas. Eu quero ter um trabalho voltado só para isso. Na instituição que eu estou à frente hoje. Vou ter. Mas, Sheila, quem sabe o teu caso foi com a permissão de Deus, como aquele jovem que nasceu cego? E quando foi curado, Deus se manifestou nele. Quem sabe você perdeu os movimentos do lado esquerdo aí, ou para você, crendo na palavra de um homem de Deus, ser curada e poder testemunhar isso e ajudar outras pessoas que crerem também serem curadas, ou quem sabe, para você desenvolver habilidades que quando você estava 100% fisicamente, você não desenvolveu. Quem sabe você pode desenvolver habilidades agora que você não desenvolveria se estivesse com pleno funcionamento do seu corpo. Quem sabe? Isso, Eu não sei. O isso, mover do Espírito, eu não sei. Se você crê no envio de uma palavra e você ande normalmente hoje, eu tenho gravado, Fogaça, pela misericórdia e graça de Deus, gravado. Quem sabe quando foi esse mês eu te mostro. Pessoas que não enxergavam sem os óculos e sem os óculos enxergaram, pessoas saindo de cadeiras de roda, eu já pela vi, misericórdia e graça de Deus, eu já vi. a gente enviou eu enviei uma palavra, eu impus a mão, pela misericórdia e graça de Deus, aquelas pessoas ficaram curadas. Eu já vi, Pessoas com cara. exames antes e depois. Eu tava numa imersão em Brasília, em Samambaia, Brasília. Era um centro espírita. E aí, até então, eu não tinha a questão dos meus dons totalmente aflorados e tal. Eu tava no caminhar ainda da intimidade ainda. Então eu tava aprendendo muita coisa. E aí meu amigo veio e me disse assim, cara, eu tô sentindo algo pesado aqui dentro. Aqui vai ter manifestação. E a gente fez um trabalho de imersão mesmo, de desbloqueio emocional e tal. E, cara, no final de tudo, houve manifestação, houve tudo, cara. Eu vi com meus próprios olhos, eu senti coisas que eu jamais senti na minha vida. Foi uma experiência única. Mas eu testemunhei, eu vi pessoas sendo curadas ali por esse amigo meu, que sentiu ali e saiu curando pessoas com dores nas costas, pessoas com hérnias de disco. E eu vi, cara, com os meus próprios olhos, pessoas assim, maravilhadas com o que estava acontecendo. E de fato é uma palavra. Se a pessoa tiver realmente a fé mesmo, ela realmente é curada. É pela fé que é curada. Não é a pessoa que cura, não é o Cleiton que cura, não sou eu que curo, mas é a tua Jesus, fé. quando a pessoa chegava até Jesus, eu sempre falei isso para as pessoas entenderem. É a A tua gente é um fé. canal. A gente é um canal de uma energia positiva ou negativa, até no aperto de mão. Isso não é historinha, não, isso é real. Tanto é que você vê, que você tenta salvar alguém que está sendo eletrocutado, você pega na mão daquela pessoa, Você a sente. corrente elétrica sai dela e passa para você. Ô, No mundo Sheila. espiritual é a mesma coisa. Só que o que você falou aí está na palavra. Toda vez que Jesus curava alguém, ele falava: a sua fé te curou. Então tem que haver uma concordância, tem que haver vamos usar uma linguagem nossa, do Fogaça, até do meio empresarial. Tem que haver um mastermind. Tem Sim, que haver sim, duas mentes que concordam. sim, sim, exatamente.
E o que a Sheila acabou de falar aí é de fato, é para você viver seu propósito. Nada acontece por acaso. Mas é porque de fato isso que está acontecendo com você hoje vai curar milhões de pessoas. Deus está usando você para cumprir esse propósito porque Ele sabe que através de você uma geração inteira vai ser curada, vai ser liberta de Se alguma coisa. ela, se ela me permita, Fogaça, se ela, você sabe que eu sou bem franco, Exato, rasgado, onde você me conheceu um pouco melhor. Se ela se permitir ser usada. exato. Depois eu sugiro, eu não sei se o Fogaça conhece a história do Nick. É um jovem que nasceu sem braços e sem pernas. Já viu? Eu Ele acho que prega no mundo já, inteiro. já vi, já vi, Nick. já vi. Ele é até filho de pastor, de uma senhora, esposa de um pastor. Ele Aham. nasceu sem os braços e sem as pernas. Sim, Sem os dois. Você já viu? já, É já. fenomenal. Não sei se você conhece, Sheila. É muito profundo o testemunho de vida É desse Nick. forte, é forte. E é exatamente isso, Sheila. Se realmente você está aqui por uma validação, é porque de fato Deus tem algo na sua vida, Ele está querendo te confirmar algo, né? E se você sentiu isso, comece a fazer, porque de fato Deus tem um propósito na sua vida e é um propósito grande. Isso eu posso sentir, eu posso ver também, entendeu? Não use a validação, essa invalidação sua como uma desculpa, como algo que te impede de chegar nele, entendeu? Então, se você tem essa clareza desse propósito, se você sabe o que você tem que fazer, comece. Creia, creia nele, no que ele pode fazer na sua vida. E que de fato ele vai transformar não só a sua vida, mas de uma geração inteira através de você. Então, isso, voltando lá atrás, é a primeira coisa que o diabo vai tentar impedir. Porque se você não se vê, se você não está bem com o seu corpo hoje, de fato ele vai começar a só alimentar essa invalidação, essa, essa falta de cuidado com o seu próprio corpo. Porque sem seu corpo, você não consegue fazer nada. Seu corpo é uma máquina. E se você não está no campo de batalha, para ele está tudo certo. Você não está cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Então ele ganha nisso. Mas quando de fato você começa a entender que seu corpo é uma máquina, você tem que estar lá naquele campo de batalha todo dia, sabendo que Deus está renovando as suas forças o tempo inteiro, todos os dias também, ele não tem o porquê de mexer no seu corpo. Até porque Jesus respondeu para ele usando a palavra. Está lá em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem tudo, às vezes, vai ser alimento físico, mas sim um alimento espiritual. Como que a gente se alimenta? O alimento é o jejum, é a palavra, é o estudo da palavra. É você estar ali estudando, é lendo o tempo inteiro, se alimentando da palavra. E aí entra a segunda pergunta do diabo. Já que o diabo não conseguiu atacar o corpo de Cristo, então vamos mudar. E ele vem e ataca a identidade. Se tu és o filho de Deus, né, como diz ser, aí ele subiu no alto, num cenáculo, né, e viu todo o reino, né, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, se eu estiver trocando a ordem. Ele subiu no alto do templo, ele Isso, se transmutou, né? Se isso, transladou ele e Jesus lá para o topo do templo, né? isso, exatamente. Ele e o diabo Mostrou as mostrou todas as nações, nações, riquezas. os reinos, exatamente isso. Obrigado. E ele fala, né, então, tá vendo todas essas nações aqui, tudo isso aqui te darei. É seu, não é? E aí Jesus vem
e fala para ele, né? Usando novamente Deuteronômio 6, tá ali próximo ali também. E aí, deixa eu pegar a Bíblia aqui porque eu esqueci o que que ele fala. Minha Bíblia tá aqui do lado aqui. Só para voltar um pouco atrás Vai aí no falando primeiro aí. ataque que você falou, Tá aqui, ó. eu vou voltar um pouco atrás aqui, Fogás, Pode voltar, pode sobre voltar. o diabo ter atacado no corpo físico, né? Que a gente estava Isso. tocando no assunto aqui com a Sheila. Entrou o Marcos agora também. Boa noite, Marcos. Boa noite. Aí ele foi atacado ali na sua necessidade de se alimentar. E na verdade, Fogaça também, o diabo trabalha com as necessidades de todos. Sim. Se um sujeito está mal no casamento, no sexo com a esposa, o diabo vai trabalhar com a necessidade dele de Sim. sexo. Aí Sim. vai usar pornografia, vai usar uma mulher. Vamos falar o português aqui, não escandaliza, não gostosona lá no ambiente de trabalho, sabe que vai dar de cima dele, o cara não consegue entender que ele não está naquela forma daquela gostosona dar de cima dele. É só ele olhar para ele mesmo. Mas o cara é enganado pela necessidade. Por exemplo, hoje em dia, os jovens, a carência é tanta dentro de casa, porque os pais não são pais, deixaram os celulares para tomar conta dos filhos, enquanto só dão coisas para os filhos, mas não dão o principal, que é atenção, amor, carinho. Aí, por causa dessa carência, os jovens vão e são tentados a participar dos famosos desafios. Será que alguém lembra daquele desafio do, não sei se era... Teve os desafios que foram moda na internet, que eles se desafiavam a se sufocar até quando aguentasse, Sim. ou então se cortar, ou então tinha um desafio, não sei se o nome era baleia azul. Sim, esse mesmo. Poxa, cada desafio pior do que o outro. Só que na carência daquele jovem, o mal se utiliza dela, da necessidade, carência. Meu pai e minha mãe me dão atenção. Entra num grupo, numa galera ali, que supostamente um tem atenção do outro. Então, o diabo trabalha com as nossas necessidades. Ele trabalhou com a necessidade física de Jesus. Mas eu não quero atrapalhar aqui, não. Vai em frente, Fogaça. Não, que nada. Sempre é bom comentar. E aí, continuando, né? Aí o diabo fala, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos e eles ao teu respeito e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Ou seja, se joga, filho, se joga, Jesus, daqui de baixo. Você não é o filho de Deus, então Deus vai enviar um anjo aí, ele vai te agarrar a mão e vai te salvar. Em uma linguagem mais simples. Pula daí. Você não vai morrer mesmo, você é o filho de Deus, você não vai morrer. Mas aí Deus fala, Jesus fala, aliás. Mas também está escrito que não tentarás o teu Deus. Porque de fato o diabo ele vai atacar a sua identidade. Porque ele sabe quem você é. E aí, para tirar isso de você, se Jesus ali de fato tivesse atendido a ordem do diabo, ele estaria colocando Deus à prova. Eu não posso tentar Deus. Então eu estou colocando Deus à prova. Eu sou filho de Deus. Deus é Deus. Não posso colocar isso à prova, porque eu sei quem eu sou. Então eu não preciso testar meu pai lá em cima para fazer isso. Isso significaria que a fé de Jesus era fraca. Se ele tivesse a gente entra num carro que já foi previamente testado. Sim. Antes de sair para venda, e a gente confia que está tudo testado. Está tudo testado. Né? E ali o diabo ataca quem ele é. Quem Jesus é de fato. Filho de Deus. Agora, um negócio interessante também, Fogaça, para a gente descer o pau aqui com força no sistema religioso, esse lado deixa comigo. Deixa comigo, isso aí eu estou porque eu já estou nesse meio aí há quase 24 anos, então aí tem a questão, o diabo usou um texto
fora do contexto. Fora do contexto. Virou um pretexto. Texto fora do contexto, sem fazer a hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica, Sheila? E quem está aí, lê o que tem antes e lê o que tem depois. Isso. Jesus confrontou ele ali com outro texto. Complementar. Quer dizer, aí um monte de líder religioso, pastores, você está ouvindo de um pastor, mas um monte de pastor vagabundo, para tirar proveito de pessoas, um monte de pastor querendo fazer com que pessoas sirvam ele ali, usa um texto fora do contexto, como o diabo usou com Jesus, para poder criar uma heresia, para poder criar uma coisa para prender as pessoas. Eu queria lembrar de alguma aqui agora, sabe? Algum texto fora de contexto. E cria-se até doutrina com texto fora de contexto. Malaquias 3:10 é um ótimo exemplo para isso. O dízimo judaico, que era obrigatório e ainda para falo, Deus. todas as passagens que falam de dízimo no Velho Testamento era para suprir as necessidades do templo de Israel quando Israel estava sendo atacada. Era sempre quando tinha guerra. Então as pessoas doavam para ajudar a reconstruir um templo, para ajudar as questões dos sacerdotes. Era sempre quando passava uma guerra. Sempre tinha alguma guerra ali, sempre tinha um dízimo. É aquela velha história. Você já escreveu carta? Uma carta? Normal, mão. Sim. Se eu tirar uma partezinha daquela carta e eu começar a pregar aquilo ali, tem sentido, lógico? Se eu não souber o sentido da carta que você escreveu? Não. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então não faz sentido o que hoje é moda, tirar versículos das cartas de Paulo e falar que aquilo vamos supor assim, algo que Jesus está falando, que Deus está falando ali. Mas se você já olhou o contexto, você já olhou por que o histórico, a cultura, o tempo, que época que foi escrito, você olhou tudo isso? Você leu a carta todinha de Paulo para... Não tem sentido. É tão doido, é tão doido. Infelizmente, os evangélicos têm se perdido como está na própria palavra. A palavra tem resposta para tudo, por falta de entendimento. Exato. Por exemplo, tem denominação até hoje, pleno século XXI, que, por exemplo, proíbe que mulheres cortem cabelo, algo assim, ou a mulher tem que usar véu. Sim. Tem denominação que a mulher tem que usar um véu físico mesmo. Uhum. Um véu, não é o cabelo como véu, não. É um véu. Sabe por quê? Vou falar por quê. Nas cartas de Paulo para Coríntios, a palavra Coríntios significa corruptos, traduzido. Uhum. Coríntios é corruptos. Naquele lugar, em Corinto, ali as prostitutas, elas eram prostitutas sexuais. Eram prostitutas, é claro, sexuais, cultuais, desculpa. Eram prostitutas cultuais. Elas cultuavam falsos deuses, transando dentro dos templos. Além da prostituição comum que a gente conhece, é o sexo pago, elas cultuavam falsos deuses com sexo. E elas eram carecas. Elas eram carecas. Iguais às mulheres lá do Egito que usavam peruca com medo de piolho. Elas eram carecas. Aí quando essas mulheres conheciam o caminho, conheciam Jesus, aí Paulo dava um conselho para elas se distinguirem das mulheres, das mulheres que prostituíam junto com elas e adoravam os falsos deuses com sexo. Paulo orientava elas a fazer o quê? Deixar o cabelo o quê? Crescer. Porque as prostitutas, aquelas lá, eram carecas. Então, naquele contexto, era bom que as mulheres que largavam a prostituição cultural usassem o véu até deixar o cabelo crescer. E deixassem o cabelo crescer e usassem o véu para poder ficar claro que não eram mais prostitutas. Para você ver, era uma questão somente de estética, era uma questão somente de estética.
Era só estética. mas também para se distinguir e mostrar que elas estavam com uma Exato. vida nova. Para isso, Aí uma vida hoje, nova. aí eles usam isso com outro contexto. Totalmente Então, diferente. mas para não sair do foco aqui que você está levando a live, né? A live é Não, mas sua. de As fato pessoas estão isso contribuindo. tem tudo a ver, porque se a pessoa ela não sabe quem ela se deixa acreditar por pessoas que vão dizer quem ela é. E ela de fato não acha quem ela é de verdade. Ela e Deus. Mas ela crê naquilo que o pastor lá da igreja do véu fala que ela é. Que é a igreja do, enfim, qualquer denominação, não estou discriminando qualquer denominação aqui. Longe disso. Respeito. Mas você tem que ter um filtro dentro de você aí. É o filtro. Você tem Você vê que. que Jesus foi confrontado com a palavra. Fogaça, as pessoas têm que entender o tema da live hoje que você colocou, o ataque do inimigo. Eu fui militar, não sei se você sabe, eu fui cabo do Exército Brasileiro, eu fui militar. Uhum. Eu já fui tanta coisa, mas hoje eu só quero ser filho de Deus. E o que, que a gente aprendia? A gente fazia, por exemplo, tipo uma maquete, quando a gente ia ter um ataque, quando a Uhum. gente simulava um ataque no meio da mata, a gente treinou isso na Embrapa, não sei se você já ouviu falar na Embrapa, é Já. um, um- é um é, uma parte do governo de tecnologia agrícola, né? Então Sim, a sim. gente fez um treinamento dentro aí dessa fazenda da Embrapa, na cidade aqui, e a gente fez uma maquete no chão para poder a gente ali desenvolver a nossa estratégia de ataque com aquela maquete que representava o local onde que a gente ia invadir. Enfim, resumindo, a gente tinha que fazer um reconhecimento do local, a gente tinha que conhecer o inimigo. Como que eu vou enfrentar o inimigo se eu não conheço? Como que ele ataca a gente? Eu fiz um vídeo no meu canal recentemente, não sei se você viu ele todo lá, que eu falei as duas maneiras do diabo Sim, destruir o ser humano. eu vi. Armas que ele usa. Então, o que, que acontece? As pessoas acham que o diabo é burro. Vamos falar um português bem chulo aqui. Só que as pessoas não se lembram da história do sujeito, vamos chamar de sujeito. Ele era só o melhor anjo. Só o poder de influência dele era tão grande que ele levou terça parte dos anjos lá da região celestial, onde o Criador está, onde Jesus está, que a gente não sabe dimensionar isso bem, é outra dimensão. Mas o poder de influência dele é tão grande que ele conseguiu levar a terça parte dos que serviam o Criador ali. Então, será que as pessoas não entendem o poder de persuasão? Aí hoje ele usa quem? Ele viu que as denominações evangélicas pelo mundo afora, depois da reforma protestante, cresceram. Aí como que ele agora ia atacar o reino? A gente fala muito do reino. Eu tenho amado muito falar essa palavra reino. Como é que pode? Eu pregando há mais de 16 anos, mas eu tenho falado muito essa palavra reino de um tempo para cá. Aí como que o diabo ia atacar o reino? Ah, já que esse pessoal está se aglomerando dentro dos templos, estão entregando a vida para Jesus, eu vou atacar agora lá. E vou atacar como? É só pegar o sujeito que está na frente do púlpito e Sim. usar ele. Todo mundo acredita nele. Então é só usar o cara que está na frente do púlpito que ele consegue manipular todo mundo. A gente tem que entender que o diabo é inteligentíssimo. Ele está à frente do nosso tempo. Então, olha como é que ele atacou Jesus, deturbando a palavra, tirando a palavra do contexto. E ele E faz isso até muitas hoje. vezes, e muitas vezes, ele tira do contexto também alguma coisa que você, Fogaça, Sheila, né? É Sheila. Sheila, a gente tá focando na Sheila aqui, todo amor e carinho para Sheila. E quem tiver mais passando pela live, quem sabe a pessoa entra na live naquele momento só para ouvir uma palavra que a gente der, Fogaça, sabia? O que que acontece? Às vezes, Sheila, também acontece o seguinte: sua alma é preciosa, a Sheila. Uma alma não tem preço. Se a gente está fazendo essa live aqui só para você,
Eu estou falando de todo o meu coração, e creio que o coração do Fogaça é igual ao meu. Mas é para todo mundo que passar aqui. Mas é tão forte que o diabo também trabalha assim, Fogaça. Lembra o que eu falei contigo, acho que foi ontem ou antes de ontem? Que eu estou sendo seletivo com meus relacionamentos hoje, de hoje em diante, e eu quero ter networking só com gente que aceitar realmente quem eu sou, e se eu tiver que falar alguma coisa que vai te desagradar para te ajudar, eu vou falar. Mas é. Te pedir autorização para ser eu mesmo nas lives, claro, com devida educação, que a live é sua. Então, o que acontece? Às vezes, Sheila, também acontece assim, o diabo usa descontextualizado, torce o que o Fogaça falou para me ajudar. Aí eu me sinto ofendido. Isso acontece muito também, Fogaça. Não é só com a palavra de Deus, não é com a palavra de alguém que a gente ama. Sim. É a palavra de alguém que a gente respeita. A gente sabe que vocês conhecem esse linguajar que eu estou aprendendo agora também. A maioria dos nossos bloqueios vieram de palavras proferidas pelos nossos pais, que nos amam. Então o diabo também usa palavras de quem a gente se relaciona, que às vezes foram duras, mas para nos ajudar, só que a gente interpretou errado. É o mimimi. É o mimimi. Porque, sinceramente, Fogaça, ser amigo não é falar o que o Fogaça quer, não é falar o que o Cleiton quer, não é falar o que a Sheila quer. Ser amigo é falar o que você precisa. É você falar assim depois da live em off aqui, Cleiton, você tem noção daquela bobeira que você falou na live, cara? Que você machucou aquela pessoa? Você tem noção? Vim com tudo pra cima de mim e eu falar assim, cara, tem como a gente entrar em contato com aquela pessoa e pedir perdão? É isso. Só que às vezes o diabo usa uma pessoa que nos ama, falando uma verdade com a gente, mas ele torce aquilo na mente da gente, na cabeça da gente. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Fogaça, Ah, em Uberlândia, aonde eu vou nesse mês, em nome de Jesus e no meu nome também, fica transferindo a responsabilidade só para Jesus, não. E aí em Goiás também, que a gente vai colar numa cidade perto da outra, de Goiânia, há muitos anos atrás, eu pastoreei 2 vezes no mesmo local. A primeira vez que eu passei lá, essa história está no meu livro. Não sei se você leu meu livro todo mesmo, eu duvido. Mas eu sei que está lá, que eu conto essa história. Eu conto essa história no livro. Os 10 mandamentos por perdão e superação de traumas. muito bom, aliás. Que eu passei lá e numa palestra eu tive um problema com um casal lá nesse local que eu pastoreei. E que tipo de problema? Alguma palavra que eu falei, a esposa daquele rapaz ficou com mágoa de mim. Aí na segunda vez que eu passei lá nesse mesmo local, eu fazendo uma palestra falando de mágoa, de ressentimento, essa esposa do rapaz me procurou, me pediu perdão, foi um negócio assim muito forte, muito profundo. Hoje eles gostam muito de mim. Creio que eles vão no local onde eu vou lá em Uberlândia no mês que vem. Oi, Lucélia. É uma querida Lucélia que eu tenho acompanhado pelo WhatsApp, ela está no nosso grupo de oração da ICC. Boa noite, Lucélia. Fica com a gente aí. Como é que está a criancinha? Depois de contar, Fogaça, o caso da criancinha dela. Tem a ver também com o caso da Sheila aqui. Né? Aí o que acontece? Na segunda vez que eu passei lá, houve um processo de perdão. Mas tudo começou com uma palavra mal interpretada. Então, às vezes, o mal vai se utilizar de uma palavra que eu falei para te ajudar, mas talvez eu falei da maneira errada. Talvez eu falei de uma forma que não devia. Queria te ajudar, mas não soube colocar a palavra. Sim. Aí gera uma mágoa entre 2 amigos de verdade. Imagina o poder disso. O que 2 amigos de verdade fariam estrago no império das trevas, implantando o reino? Então o diabo tem feito isso muito dentro das denominações, dentro das famílias. Dentro das famílias. Porque hoje em dia, Fogaça, parece que está proibido falar a verdade. Hoje você tem que
ser politicamente correto, né? Você tem que ser, você tem que ser Certinho. bacaninho, Tem que ser certinho. você tem que ser cremosinho, você tem que ser cheirosinho. Não quero sair do foco seu aqui, não. Você está no segundo tipo de ataque, né? A Sheila falou aqui, ó. Isso faz tanto sentido que há um ano eu estava sendo impedida de fazer um trabalho incrível, mas consegui vencer depois. Vou mandar para vocês. Manda sim, Sheila. Quero muito ver isso aí, tá? E Deus tem grandes coisas na sua vida, isso é só o começo daquilo que há de vir ainda, tá? O processo, existe um processo. E esse processo são poucas pessoas que conseguem passar por ele. Ontem eu comentei desse processo do caminhar, né, junto com Deus na intimidade. E a intimidade, ela é como se você estivesse andando no rio e aos poucos você vai vendo a água subindo, até você ver que é impossível andar e você tem que mergulhar nas águas. Então, se você tá se sentindo top hoje, está se sentindo algo massa, isso é só o começo, é só o pezinho na água. Então saia desse pezinho e comece a caminhar, comece a aprofundar um pouco mais na palavra. E amém, amém, Sheila, amém. Isso nos leva ao terceiro, né, o último ataque do diabo a Jesus, que é quando ele fala o seguinte, né? Novamente o diabo levou a um mais altíssimo monte e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele o servirá. O que isso aqui quer dizer? O diabo, se ele não consegue atacar seu corpo, se ele já não consegue mais atacar quem você é, ele vai atacar a principal coisa da sua vida, que é o propósito. Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reino, ele veio trazer o reino. O propósito de Cristo era trazer o reino para cá. E se o diabo corta isso dele, não tem reino mais. Porque o reino é deste mundo. Satanás estava mostrando o reino deste mundo e não o reino de Cristo. E a mesma coisa ele vai fazer com você, comigo, com o Cleito. Ele vai atacar o nosso propósito. Qual que é o seu propósito? Não é seu propósito, é propósito dele na sua vida. A gente tem essa mania de falar, eu tenho o meu propósito. Não é nosso. Foi ele que nos deu. O propósito é dele, não é nosso. Então o diabo ataca o propósito. Então você fica sem saber quem você é, você não gosta do jeito que você se vê, e ainda por cima não sabe o seu propósito. Pronto. Aí sabe o que o diabo fala? Tá vendo? Ele vai lá em Deus e fala assim, tá vendo? Deus é mentiroso. Ele falou que você ia fazer isso aqui, que você ia ser um puta do milionário, ia ajudar bastante gente, mas não fez. Deus é mentiroso, então. O diabo faz tudo isso com você e não leva a culpa e joga a culpa em Deus ainda. É culpa dele. Ele é mentiroso. Ele não cumpre o que falou na sua vida. E aí você fica em depressão. É aí que surge a depressão. Se você não está bem com o seu corpo, se você não sabe quem você é e não sabe por que você veio fazer aqui, não sabe o que você tem que fazer, está perdido, o próximo passo é a depressão. É o mal do século. É a doença. Depressão nunca foi doença. Depressão significa uma coisa: é a falta de algo verdadeiro dentro de você. É falta da presença, falta de Cristo. É isso que causa depressão. É a falta da verdade. O diabo, ele só tem isso.
Mais uma vez, ele não tá nem aí pro que você faz, pro que você deixa de fazer. Ele só se importa com você quando você começa a cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Aí ele fica irado, porque ele não tá conseguindo. E aí, como ele não consegue mais atacar você, ele começa a rugir como um leão ao redor. Aí ele usa sua família, ele vai usar seus amigos, ele fica lá rugindo como um falso leão, que ele não é, para desestabilizar você. Aí ele usa um amigo seu falando assim: Nossa, você tá chato, hein? Você tá chato. Para de falar esse trem. Mexe com isso não. Aí você que é o empreendedor, sua família chega e fala assim: Vai procurar um emprego. Pra quê? Passa num concurso. É mais E só fácil. acontece isso, Fogassi, só acontece isso durante o processo, durante o percurso. É durante o percurso. Você vê, quando a gente olha para a história do propósito de José, eu me amarro na história de José. Ele, na inocência, foi abrir a boca para os irmãos contando o sonho que Deus tinha colocado dentro dele, o famoso sonho que gerou inveja dos irmãos. Ah, na verdade, já tinha inveja, né? Aquele sonho nada mais era do que um fim do propósito de Deus para ele ali, que era servir a família, trazer a família lá para o Egito, para o povo de Deus se multiplicar ali, enfim. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui que sai fora. Mas no percurso, o tanto que José sofreu, o tanto que o mal não investiu contra ele, para não cumprir o propósito. A mesma coisa aconteceu com Moisés. O propósito de Moisés, desde o seu nascimento, foi de ser libertador do povo judeu. Até que ele, no momento de revolta, no momento de ira, e a ira é boa quando bem aplicada, mas infelizmente ele foi, matou lá o egípcio que estava maltratando o judeu, ele já sabia da origem dele, judio, teve que sair fugindo do Egito, ficar cerca, se eu não me engano, de 40 anos lá em Midian, até se casar lá com a Zípora, e né, a pastorear Isso. as ovelhas do sogro dele, o Jetro, e Deus tem que aparecer para ele ali e convocá-lo para o propósito dele real, que era voltar para libertar o povo. Então, se a gente for olhar a vida de Davi, quando Davi estava defendendo ovelhas do pai que nem dava valor para ele, na verdade aquilo ali era um treinamento, Deus só estava observando, eu fico tentando imaginar, que se ele se dava por ovelhas, animais do pai que não dava valor para ele, eu imagino, na nossa insignificância aqui, que Deus deveria pensar assim, esse menino tem tudo para ser o rei do meu povo, Tem. ele defende ovelhas do pai que despreza ele com a vida. Imagina se eu botar um povo para ele defender. Então deu Nossa, no que terrível. deu. Mas a partir dali, olha o que virou a vida de Davi. Fogaça, se a gente for ver o que virou a vida de Davi, depois que aquele óleo derramou na cabeça dele, e ele foi ungido rei, ele se lascou, como diz lá um daqueles que a gente se modela. Ele se Sim, ferrou se de lascou. dali para lá, porque o pessoal acha que foi assim, né? O óleo derramou na cabeça dele, ah, sou rei. Não. Ali ele venceu o gigante Golias. Ali começou a ser musicoterapeuta lá do Saul, e enfrentar Saul endemoniado jogando lança nele. Ali que começou a aprender a batalhar, até virar o herói de guerra, e mesmo sendo herói de guerra, teve que fugir muito tempo do Saul, passou muito tempo até o propósito se cumprir. Então, o que você falou é muito verdadeiro. O diabo, imagina, se Jesus adorasse ele, acabou, já era. Porque o propósito dele era fazer com que nós adorássemos ele. Isso. Aí ele vai adorar, se ele adorasse o diabo, e o diabo só trabalha com imitação, Fogaça, só imitação barata. Você falou um negócio interessante. O próprio Jesus falou que ele é como se fosse um leão que fica ao nosso derredor rugindo. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Aí ele vai e é comparado a um leão. Um leão banguelo, né? Um leão desdentado. Aí a gente sabe que no fim dos tempos vai ter a figura lá do anticristo, que na verdade ele vai tentar imitar o que ocorreu com Jesus na Terra, que foi Jesus encarnar.
Aí a gente imagina, aí tem teologia por detrás, tem gente que não concorda, que vai ser uma personificação. A gente precisa tocar nesse assunto aqui que sai fora do tema. Mas imaginemos que de fato o anticristo vai ser um homem que o próprio diabo vai, não sei se a palavra está correta. Essas coisas são muito profundas, mas vai incorporar um homem que vai ser um sujeito que vai fazer muito milagre, uma coisa assim que vai mover o mundo inteiro, todo mundo vai se curvar a ele. É só imitação. E é assim, Fogaça. Quando a pessoa está no caminho de cumprir o propósito de Deus na vida dela, o diabo vai começar a oferecer propostas para imitar ou substituir a proposta de Deus. De fato. Imitar ou substituir. Coisas para poder tomar o lugar. Coisas para tomar o lugar da proposta de Deus. Com uma imagem que é uma proposta melhor. Não sei se eu estou saindo fora. Para propor para a pessoa, como propôs para Jesus nesse terceiro ataque aí, algo supostamente melhor. E de fato é Para isso. tirar do propósito. O que as pessoas têm que entender, já acabando a live, hoje a gente não vai passar muito do horário, não. Mas para vocês entenderem o que realmente é intimidade, é caminhar com Cristo, é caminhar ao lado de Deus, é você entender que a cada passo que você dá, maior o problema vai ser. E sim, é verdade isso. Quanto maior o passo, maior o problema. Mas entenda, se o problema é maior, o problema ele só existe quando se esgota todas as possibilidades de solução. Então, se tem solução, se tem problema, é porque a solução já existe. Senão não teria problema. Se o problema existe hoje na sua vida, vamos supor, é financeiro, fique em paz, a solução já existe. Você só precisa cumprir, você só precisa fazer. Mas é esse processo que o diabo vai atacar. Se você é escasso hoje, financeiramente falando, é porque o diabo sabe que você é muito milionário. Então ele não vai deixar você acreditar nisso. Aí ele mete escassez em você. Ô, Fogaça, eu preciso interromper, desculpa. Isso não sai da minha cabeça. Não sai. Eu tenho acordado, dormido com isso na cabeça. Essa questão da missão da gente, de cada um, para implantar o reino de Deus. A gente sabe daquele, querendo ou não, tem sido um dos mentores da gente, que era gago, e porque foi desafiado, porque não podia ser um treinador lá onde ele trabalha muito tempo, ele deixou de ser gago, na marra, porque ele quis provar para ele mesmo, ou para outra pessoa, sei lá, que ele podia palestrar. E tem mais de 4.000 palestras aí. Moisés, dizem, É não há um gago. consenso. Dizem, porque tem coisa na Bíblia que tem uma dúvida, Não, mas mas provavelmente eu fui estudar realmente. Ele era ele gago. é pesado de língua, ele era gago. Ok. Então, e o cara foi chamado para liderar um povo, tem que comunicar, líder tem que comunicar. Se a gente for ver o que você falou aí, se a pessoa já é escassa financeiramente, tem relação com o propósito dela de ajudar pessoas financeiramente. Olha que loucura. Porque é o processo que quem que vai ensinar alguém a prosperar se nunca teve uma experiência de escassez? Não faz sentido. Não faz Eu sentido. posso, como eu ensino pessoas a perdoar e superar trauma emocional, você sabe da minha história. Porque eu tenho história pessoal e ajudo centenas e milhares de pessoas há mais de 16 anos a perdoar e superar trauma. Mas eu tive que superar trauma e perdoar. Muitas vezes. Então não tem jeito. Você pode ensinar jovens a empreender porque você está vivendo isso. Então, assim, a Sheila que está aí, ela vai ter o que a gente chama do marketing digital, né? Autoridade para ensinar jovens como ela que aparentemente tem uma deficiência. Foi adquirida com algum fato que ocorreu durante a vida, ou nasceu com, porque ela está desenvolvendo o talento dela, se não me engano, ela falou, e desenhando, Sim. mesmo com parte do corpo paralisada.
Então, quer dizer, o propósito não tem jeito. E é interessante, Fogaça, que até na trajetória do mestre, a família dele, muitos, ele teve problema, na cidade dele teve problema, porque eu imagino que falava assim, né? Esse Jesus aí é filho do José, esse Jesus é filho da Maria, o cara tá falando que é filho de Deus, é doidão ele, doidão, 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 doido, doido. O cara, a linguagem da época, né? Isso aí é um, nossa, o filho, você viu? O filho do José virou um falso profeta. Falso Cara, a gente profeta. não, se a gente for mergulhar na vida de Jesus, o que ele passou como homem? Foi muita desaprovação dos outros. Muita desaprovação para poder não cumprir o propósito dele. Cara, tem coisa mais pesada do que os religiosos verem ele expulsando demônio e falar assim, ele expulsa demônio pelo maior dos demônios, o Beelzebub. Tá louco, cara. Ele tenta, o diabo trabalhou com a desaprovação com ele pesado, pesado, pesado. E hoje, como que o diabo está trabalhando? Me vem na mente aqui agora, com isso aqui que a gente está. Instagram é a maior merda. Estão ouvindo essa palavra de um pastor? Merda, merda, cocô. Que uma pessoa pode arrumar para a vida para poder se lascar. Porque a pessoa vai querer se comparar com aquelas coisas perfeitas do Instagram. Ninguém mostra no Instagram problema, não, Fogaça. Ninguém. Aí cria comparação. Ninguém mostra vida real em redes sociais assim. Ninguém mostra o lado feio, não. Aí, todo mundo hoje em dia em rede social busca aprovação. Aprovação. Como é que pode? Porque o diabo sabe que a gente só tem que buscar a aprovação de um. Só um. Do Criador. Só de um. Eu Mas nunca não. esqueço um dia que a Lucélia, não quero expor a Lucélia aqui, não quero de maneira nenhuma. Vou falar com muito cuidado. Mas um dia, Lucélia, eu atendi ela pelo WhatsApp, e ela está no nosso grupo de oração da ICC. Ela mora em outro estado também. É o poder da internet positivo. Né? A gente tem que estabelecer o reino aqui, usar isso aqui para o reino. E ela estava pensando em tirar a vida, estava realmente assim. Depois eu fui entender melhor a história dela. Mas todo mundo passa por isso. Quer a gente enfrente um problema maior ou menor. E a gente tem que aprender a não julgar, viu, Fogaça? Porque quando eu fui descobrir a história da Lucélia, meu Deus, é uma guerreira, uma vitoriosa. A batalha que ela enfrenta com a criancinha dela. Aí a gente entende. Não é para qualquer um. Ô, Sheila, na verdade não, porque o mundo, como Deus falou lá em Adão, né? O mundo já é do maligno, então nem todos vão cumprir o propósito, infelizmente. Nem todos vão cumprir, porque nem todos estão abertos para fazer isso. E o mundo é do maligno não é por causa do diabo, e sim por conta de Adão. Deus falou justamente para Adão: maldita terra por tua causa. Então acabou. Essa terra já está fadada ao fracasso já. As pessoas que É estão ladeira aqui abaixo. é ladeira Não abaixo. tem como, E Sheila, não outra, tem como a gente mudar, Fogaça, esse mundo. Todo final de ano, eu sempre falei com as pessoas assim, pessoal, tem uma notícia para dar para vocês, ano que vem vai ser pior. E é verdade. Todo ano vai ser pior. Ah, tem como ser pior do que esse ano e o outro com a pandemia, não. Tem um cara que ele faleceu, um rapaz, um senhor que faleceu, que ele falava umas coisas engraçadas assim, ele era um anãozinho, esqueci o nome dele aqui, se minha esposa lá embaixo me lembrar o nome dele, e saía muito meme dele, nós pastores usávamos às vezes, ele falava assim, te prepara, não sei se você já viu ele, eu te acho que já. prepara, ele é um anãozinho, um senhor, ele faleceu, te prepara, se a pessoa acha que ano que vem não vai ser pior, que não tem como ser pior, vai ser pior, já está vindo muitas coisas aí de fora, eu acompanho algo aí de fora, não vou E citar não é nem nomes por aqui. conta disso também. É porque está escrito também. Então,
Daniel já Tá falou escrito. isso. Daniel já falou, João Fogado, já falou, as então. pessoas, as pessoas têm que entender, por exemplo, essas 5 lives que você está fazendo essa semana. Intimidade com o Criador e propósito. Estão relacionadas. Mas a santidade é para quê? O que é ser santo? É ser separado. Por exemplo, esse celular aqui agora, ele está santificado, ele está separado para fazer a live com você. Está aqui, eu estou aqui com um HD externo aqui. Ele é separado, vamos dizer assim, consagrado para colocar informações que nos é seguro deixar na rede, no computador. Então, está separado para isso. Então, a gente precisa se santificar porque é se separar desse mundo, porque o mundo não tem saída, só tem no individual. Só tem jeito para o Cleito, só tem jeito para o Fogaça, só tem jeito para Sheila, só tem jeito para. Ai, deu um branco na minha cabeça aqui agora, estava falando bem dela agora, A da, Lucélia. da Lucélia. Lucélia, só tem jeito para o individual. Deus, ele fala no coletivo, mas ele trata no individual. É individual. Exatamente isso. Mano, finalizando essa live justamente às 10 horas. E para vocês, só fazer um resuminho aqui para vocês. O que que é viver em santidade? O que que é isso que eu estou começando a falar? O que que é isso? E que já está promovendo estragos com algumas pessoas que eu já estou mentorando e que isso já me fortalece muito. Me fortalece para cumprir ainda mais. E o negócio é o seguinte: primeiro de tudo, você tem que entender como que o inimigo trabalha. Como é que ele vai trabalhar com você? O que que ele faz? O que que ele está fazendo na sua vida? Você entendendo isso, você começa a ter duas decisões na sua vida: sair do barco ou permanecer dentro do barco. Foi a live passada. E depois, se você decide sair do barco para caminhar com Cristo, para caminhar nas águas com Ele, você entende que foi a nossa primeira live, que me fugiu a cabeça agora. Qual foi o tema da primeira live, irmão? Você lembra? Quanto mais perto, mais longe? Não, a primeira. Foi a primeira? Não, Essa foi ontem. essa foi ontem, a primeira. Você lembra aí o tema? Ontem foi quanto mais perto, mais longe. A primeira. Ai, meu pai. Jesus amado, Jesus, lembra que agora, enfim, não estou lembrando aqui. Mas enfim, você precisa entender como o inimigo trabalha. Ah, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Para você entender que você tem duas decisões para tomar: sair do barco e andar com ele nas águas, ou permanecer no barco com medo. Você tem essas duas opções, você tem seu livre-arbítrio. Você pode escolher. Mas se você por acaso decide sair do barco para caminhar com ele, você entende que você precisa abrir a porta. E abrindo a porta, Você precisa abrir a porta, né? você A precisa abrir a primeira. porta para ele entrar na sua Aí, vida. Sheila, tá vendo, Sheila? É no individual que Deus trata. Ele fala no coletivo, mas trata no individual. Exato. É nós que temos que abrir a porta. E aí quando você abre a porta para Cristo, você vai entender o verdadeiro amor dele por você na live de amanhã. Nós vamos falar sobre o verdadeiro relacionamento, a verdadeira intimidade. E aí a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, é tudo uma ligação. Você precisa primeiro entender o que que o inimigo faz. Para você decidir sair do barco, abrir a porta para ele, para você entender o verdadeiro amor e o que que ele pode fazer por você e você nele, para depois sim você se separar para Deus. Aí sim você se santificar. E é isso aí, meu querido. Obrigado a todo mundo que está aí. Gente, tira o print aí, você que está aí. Tira o print, a live vai ficar salva, tá? No meu IGTV. Eu vou passar a live pro Cleiton também depois. A live vai ficar salva no IGTV. Vai lá, não custa nada você entrar lá, Sheila, o pessoal que está aí. Deixa um comentário dizendo o que que você achou da live, qual que foi o ponto mais importante para você, o que que isso
acrescentou na vida de vocês, tá? Deixa um comentário lá, não custa nada isso, tá? E tira o print aí, posta nos stories, me marca o Cleiton também, é Pastor Cleiton Oficial 01, marca a gente lá, a gente vai repostar vocês, tá bom? Se me permitir, ontem, aquele rapaz que eu fiz o desafio com ele, é, ele se inscreveu no meu canal no YouTube mesmo. O cara é brabo mesmo. Você conhece ele pessoalmente? O Henrique, o nome dele? Henrique. Não, não conheço O cara ele. é brabo mesmo. É bravo, o cara é bravo, mano. Eu conheço. Conhece ele pessoalmente? Pessoalmente não, só pela internet mesmo, mas eu tenho contato com ele. Mas ele é de Goiás? Ele é do interior de Goiás. Ué, mas aí falou que eu ia em Goiânia, ele vai aí, Ele tipo, te vai vir pra marcar? cá. Ele é de Itaguaçu, alguma coisa assim, interior de Goiás, mas ele vai vir Mas pra como você Goiânia conhece dele, pra poder te o cara, ver. Ele o veio cara pra tem te ver, meu disposição? querido. Hã? Não, mas para me ver não, porque eu sou muito feio. Ele tem que ir aí para poder ver o que a gente vai mostrar. Isso, O isso, isso. caminho, o caminho. Mas só falando aqui, me permita, Fogaça. Pessoal, ele se inscreveu no meu canal lá ontem. Não se escandalize com o meu canal no YouTube, porque eu estou quebrando tudo. A gente está batendo muito na religião. A gente está ensinando as pessoas a ser menos religiosas e mais espirituais. Então, eu estou numa metanoia, num recomeço de ministério, e eu queria te convidar, assim que terminar aqui, eu estou com 397 inscritos. Nessa live aqui, 3 de vocês aí, a Lucélia já é inscrita no meu canal. Vai lá no YouTube, Pastor Clayton, escreve C-L-A-Y, Soares. Clayton Soares, é uma foto minha de joelho assim, é atípico, não é meu rosto não. Pastor Clayton Soares. Tem outro que é Braga, até um ex-companheiro meu de trabalho, mas é Clayton Soares. Completa os 400 lá hoje inscritos. Vê lá os conteúdos. Vai ter alguns que vão te machucar, vão te bater na parede, vão te socar na cara, mas a intenção é essa mesmo. E, inclusive, o vídeo que eu postei lá hoje, meu Deus do céu. A capa foi o Fogaça que fez. Então, e se me segue no Instagram aqui, segue aqui no Instagram meu com o Pastor Cleiton, Oficial 01. E amanhã a gente está junto no Instagram do Fogaça de novo. Fogaça, mas eu notei uma coisa que Diga. quando eu entro no projeto com alguém, eu dou tudo de mim por aquela pessoa, porque eu entendo que mais bem-aventurado é quem dá. Então eu quero dar muito, cara. Eu quero dar muito. Tá dando 5% no celular aqui, pode cortar a live. É o seguinte, é Clayton com Y, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Pastor Clayton Soares Oficial. Clayton, não tem o Soares aí não. No Instagram é Pastor Clayton Oficial 01. O canal no YouTube é Pastor Clayton Soares. No YouTube é Clayton Soares. Por isso que você não está achando, Sheila. Tá aí, ó. No YouTube é Pastor Clayton Soares. No Eu YouTube. fixei o comentário aqui, ó. Esse é o Instagram. Mas o canal no YouTube, inclusive, na minha bio, aqui no meu Instagram, na minha bio, Sheila, e quem mais quiser, na minha bio, no Instagram, tem lá o link que também você pode entrar no meu canal no YouTube e se inscrever. É mais fácil. Pronto, eu devia ter lembrado disso. Isso. Mas só para terminar aqui, Fogaça, eu não estou vendo a galera entrar no grupo VIP. Sem problema. Tem que entrar no grupo. O pessoal entra no grupo VIP que está na bio. Está na bio do Insta do Fogaça. O grupo VIP que ele está criando. Tem um Para a gente grupo falar as lá. coisas do reino. Tem um grupo no WhatsApp, eu criei lá. Algumas pessoas já entraram, depois saíram, mas assim, eu não me importo com quem sai, enfim, com quem deixa Vai de ficar entrar. quem quer. Entra quem quer, Vai mas ficar de quem fato quer. a gente posta conteúdos lá todos os dias, referente a todos esses assuntos, né? Enfim, as lives também. E entra lá, o link está na minha bio, é só você clicar lá, vai cair direto no grupo do WhatsApp, tá? Entra lá, fica lá, a gente vai passar todas as informações das lives, tira dúvida também, se quiser perguntar, pode perguntar também. Então é um grupo mais para a gente se conectar, um grupo para vocês se conectarem também. E é isso. Não vou ficar fazendo muita propaganda. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, fique em paz, tá? Não vai mudar nada na sua vida. Mas quem de fato quiser entrar, entra lá, tá? E aí eu tô com um desafio, sempre que a gente começa as lives aqui, é o desafio Você Mais Um.
Traga mais uma pessoa para a próxima live de amanhã. Você e mais uma só. Traga mais um para a live de amanhã, que eu tenho certeza que... Não tenho certeza de nada, mas eu tenho certeza que ele tem certeza de que pode mudar alguma coisa na sua vida e que alguma coisa vai fazer sentido para você. Assim como essa live fez sentido para Sheila, e eu creio que essa live foi para ela. E é isso. Sheila, um grande beijo para você. Segue lá, gente, lá, posta lá, comenta lá e vai ficar salvo agora no IGTV. Comenta lá, tá? Você e todo mundo que tá aí, tá bom? É nóis. Um beijo pra vocês. Um beijo, Cleitão. Acho que travou a live dele aí. Mas um beijo pra você, irmão. Até amanhã às 8h47, pessoal. A live caiu aí. Então até amanhã, 8h47, não esqueça.